Oi, Carmen! Você está aí? Foi você que me apresentou a Paty, né? Aí, oi, Patrícia! Chegou. Pessoal, estamos aqui. Eu e a Patrícia. A live seria no YouTube, mas ela vai para o YouTube depois gravada, porque simplesmente a tecnologia deu Opa, algum problema. Paty estava ali comigo, ela viu eu tentando entrar e é o que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Hum, a galerinha tá entrando aos poucos aí. Para quem não conhece, hoje eu tô falando com a Patrícia Sampaio. Ela é uma terapeuta ayurvédica e ela tá vindo para São Paulo em breve para fazer atendimento de terapia ayurvédica e também para dar uma formação de massoterapeutas. E aí, a nossa conversa hoje vai passar pelo autocuidado, pela saúde, pelo yoga, pelos Vedas. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Patrícia por estar aqui nessa live comigo e depois pedir para ela contar um pouquinho dela, como que ela começou, como que ela se interessou pelo Ayurveda. muito bom. Queria agradecer, Ju, primeiramente pelo abraço e por todo o amor do Mani Amor. O nome já diz, né, Ju? Porque eu realmente me senti bastante acolhida, né, e abraçada mesmo, assim, com muito amor por vocês. E queria agradecer também pela tua energia e teu tempo e disponibilidade, né, da gente estar aqui junto hoje para ter boas trocas, né? Então, falando um pouquinho de mim, é, eu acho que tudo começa quando a gente vem para cá, né? Eu acho que tem coisas que já estão traçadas, né, no na nossa caminhada, né? E a gente vem para cá e aí é uma descoberta, né? Quanto mais a gente está conectada e consciente, né, da existência, né? Mais a gente consegue se encontrar, né? E eu acho que os Vedas falam muito disso, né? É totalmente sobre isso, né? Uhum. E a minha estrada começou quando eu tinha 12 anos, ela não começou pelo Ayurveda, mas começou pelo yoga, que foi quando a minha mãe me levou para fazer aula de yoga com ela, porque ela gostava muito, né? E a partir dali a coisa começou e depois, 20 e poucos anos, eu li o primeiro livro, né, de Ayurveda, que aliás eu tenho ele aqui, não é o mesmo, tá, gente? Porque hoje eu já estou com 52 anos, então já faz muito tempo, né? Mas eu li esse Você, livro quando eu tinha quando eu tinha uns 23, 24 anos, mais ou menos, né? Que é do Dr. David Frawley, que é um dos meus ah, professores, que eu admiro muito. E mal eu sabia que anos mais tarde eu até me tornei produtora dele, né? Eu levei grupos de brasileiros para a Índia, organizei retiros dele no Brasil. Então, ele foi uma pessoa muito importante, né, nessa minha caminhada. Eu me identifico muito com a visão que ele tem da Ayurveda, né? Mas as minhas formações dentro da Ayurveda começou um pouco depois dos 30 anos, né? Então, eu morava no Rio na época, e aí eu tive a Abra, né, como apoio, como meu primeiro aporte, a minha primeira formação. E dali veio muitos estudos, né, com David, com Vasant Lad, que é uma sumidade, né, dentro do Ayurveda,
aqui no Brasil com o Dr. Ruguet, que também é muito conhecido, né? E tem muito conhecimento na área clínica. E aí eu fui fazendo a minha caminhada. Mas essa caminhada pelos Vedas, ela é uma caminhada longa, né? Ela é incrível, né? Tanto o yoga, quanto a Ayurveda, quanto o conhecimento da astrologia védica. Você vai, mas você parece que você tem que se doar para esse, para essa escolha, né? E aí, a partir do momento que você vai permeando esse conhecimento na sua vida, ele vai abrindo por camadas, né? Então, depois da minha primeira formação, levou um tempo, né, para eu conseguir ser terapeuta, né? Porque é um conhecimento muito profundo. E, e aí eu comecei devagarinho, né? E já agora há 7 anos, vai completar 8 anos, que eu iniciei a minha jornada como professora, né? Comecei pequenininha e não queria. Eu acho que isso é uma característica de todo professor, né? Eu lembro que a última coisa que eu pensava era assim, vou ser professora. Era a É, última coisa que eu desejava. é incrível isso. É. E aí, só que aí o que aconteceu foi que o mundo me falava, sabe? Todos os lugares que você chega, todo mundo fala, você tem que dar aula, você tem que dar aula, você tem que dar aula. E aí a astrologia védica no meu mapa falava, você veio para dar aula, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar aula, né? Não vai ter jeito. E acabou que chegou a essa formação, né? E o caminho que eu estou hoje, que hoje eu estou muito mais dando aula, né? Sendo muito mais sendo professora do que terapeuta, né? Faço alguns atendimentos, por tempo mesmo, que não tem muita disponibilidade, mas aí eu fiz uma escolha, sabe, Ju? Porque o caminho que eu trilhei ele foi bastante difícil, né? Há mais de, né, quase 20 anos atrás, a Ayurveda no Brasil não tinha nada, era muito Uhum. pouco, né? Eu me lembro que as pessoas perguntavam, você vai estudar o quê? Aí o quê? Né? Nossa, Aquela época, o conhecimento de Veda, né, de Vedanta, era limitadíssimo, né? Ninguém falava era sobre um grupo muito limitado, né? isso. Na época também eu fiz uma formação de yoga com o Pedro Kupfer, que eu aprendi muito sobre Vedanta, né? Ele tem muito conhecimento. Foi meu professor também. Ah, é? Temos em comum. Então. Pedro é maravilhoso, né? É um Muita. filósofo, né? Tem muito conhecimento, assim. E foi um degrau longo, né? Acima, assim. E a doutora Susa Andrews também me Sim. ensinou muito, assim, por um caminho, né? Porque eu fiz formação com ela também, então, nessa área mais de psicologia, né? Uhum. E eu acabei trazendo, né, para esse meu caminho, essa minha estrutura hoje, tudo o que eu vivenciei em dificuldades, né? Mas também em tudo que foi muito próspero e foi muito, sabe, os presentes que a vida te dá, né? Uhum. Então, eu tive muitas pessoas, né, como o David, a Shambhavi, né, o conhecimento do Dr. Ruguet, que dá tanto conhecimento com tanto amor, a doutora Estela, né, através da Abra, que na época a doutora Estela de Simone, o Aderson, né, que na época ainda estava direto ali Hoje ele tem vários professores no entorno dele, o Vassant Lad, então eu recebi muitos presentes maravilhosos, né? Então hoje eu me dou, né, para a estruturação dessas aulas, de todo o material, de tudo que eu posso trazer, mas eu também me baseei naquilo que foi difícil, sabe, Ju? Uhum. Né? Porque o primeiro curso que eu fiz, eu saí, né, formei,
e falei, e agora? O que que eu faço isso aqui? Como que a gente coloca isso em prática, né? Ainda mais naquela época, né? Que era Não, muito sem contar que difícil. é uma tradição na medicina de autoconhecimento, ou seja, está tudo Exato, envolvido, não está envolvido só a alimentação, nem só a massagem, não, é tudo, né? é Então, tudo. então quando é igual o yoga, as pessoas falam, ah, eu vou fazer uma formação de yoga, ah, eu vou aprender Hatha Yoga. Não, Hatha Yoga é o mínimo que você vai aprender ali, é obrigatório. Todo o É, é, resto, né? E aí, normalmente, os alunos sentem a mesma coisa. Sai de uma formação assim, fica, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Tem muito exato, desejo de fazer muitas coisas e não sabe nem por onde ir, né? exato. Então, eu tomei algumas decisões assim nessa caminhada, né? Porque hoje ainda os cursos de Ayurveda são acessíveis para poucas pessoas, né? Não são para todas as pessoas, porque são Uhum. ainda cursos caros, né? Ele está se estruturando mais, né? A gente não tem acesso a todas as ervas ainda no Brasil maravilhosas que tem na Índia, né? A gente não tem todos os formatos, né, de comprimidos, de recursos que lá na Índia a gente tem. Mas isso Uhum. está se estruturando muito forte no Brasil. E é claro que o nosso Brasil é gigante, né? Mais de 220 milhões, né, de brasileiros, e muitas pessoas ainda nem ouviram falar em Ayurveda, né? É. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer algo que seja um compilado, que seja acessível, né? E que as pessoas possam vir estudar e elas vão poder entrar na minha aula quantas vezes elas quiserem, Uhum. né? Então, elas vão poder repetir. Essa foi uma decisão que eu tomei, porque para mim foi difícil, né? Fiz um curso, pô, mas e aquela aula lá, como é que foi que ele falou mesmo? Nossa, como é que eu coloco isso em prática agora, sabe? É um conhecimento É. complexo que a gente nem sabe como que ele funciona, né? Porque parece que você dá um pedacinho, ele te dá um pedacinho, você dá mais um pedacinho. Você tem que fazer uma autotransformação, né? É. E é isso que eu estou presenciando, né? Com muita alegria, vendo que as minhas alunas elas estão se transformando, né? Muitas fizeram grandes mudanças, assim, né? Porque eu tenho essa característica também de trazer as reflexões na aula, né? Uhum. Tem até algumas pessoas que falam, poxa, grava tuas aulas e vende isso aí logo, né? Fica toda edição você tá lá dando de novo a aula. Eu falo, não, mas é isso que eu quero fazer. Nossa, Patrícia, você tocou num assunto agora incrível. Até foi um assunto que eu conversei agora à tarde com a Didi Ribari, minha colega de trabalho, assim, de vida, que trabalha comigo nas formações. Primeiro ponto, todas as minhas formações eu sempre deixei, eu brinco com os alunos que eu falo que é uma matrícula eterna, que os alunos eles podem voltar quantas vezes eles quiserem para a sala de aula, porque eu Uhum, falo, a obrigação do professor é transmitir conhecimento, né? E quanto mais a uhum. gente transmite, mais a gente tem, né? Que Exato, é exato. essa abundância. Você vai Muito, passando, muito. passando, passando, você vai ganhando, ganhando. Então, isso é uma coisa que a gente tem em comum. E outra é essa exigência, né? Que as pessoas têm hoje em dia de não, porque hoje em dia você não pode ser só professor. Você tem que ser professor, você tem que ser bom em vídeo, você tem que ser marqueteiro, você tem que saber fazer a sua arte, você tem que saber vender o seu produto, você tem. Gente, me diz, pelo amor de Deus, Patrícia, se isso tem alguma coisa relacionada a um doce específico do momento, porque o que está acontecendo nessa sociedade, assim, dessa aceleração absurda. Hoje eu falei para minha amiga, eu falei, a única coisa que eu gostaria de fazer da minha vida, sabe o que é? Dar aula. Só poder dar aula. E as pessoas ficam dizendo assim para mim, não, mas você precisa fazer esse vídeo, você precisa Uhum. vender. Não, mas você tem que gravar essa aula. Não, porque você tem que... Meu Deus! Sabe assim, o que está acontecendo? Tem alguma coisa no ar da era que está Sim. fazendo a gente acelerar em alguma direção? Tem alguma coisa que explica dentro dessa medicina maravilhosa?
Diz para mim, Sim, por favor. olha, é, eu acho que dentro da astrologia védica, né, que é uma das ciências irmãs, né, é uma ciência irmã do Ayurveda, é uma ciência irmã do yoga, meditação, né, como você bem sabe, é do Vastu Shastra, a arquitetura védica, e de Jyotisha, né, a astrologia védica. Então, todas essas ciências, em conjunto, elas nos ensinam, né, que esse momento é um momento muito especial, né? Então, as pessoas falaram, e ainda falam, né, na transição para quinta dimensão, como se isso fosse uma coisa fácil, né, Ju? Hum, Então, eu percebo que esse momento agora é um momento, e acredito que você esteja sentindo isso também, de transformação. Então, eu percebo que essas pessoas que estão vindo estudar também, elas estão nessa busca também dessa transformação, né? E estão, tendo esse conhecimento dos Vedas para poder fazer essas liberações, né? Porque a matriz kármica que a gente traz, e todos nós trazemos, né, para essa vida de limites, né, do qual, na verdade, é o nosso maior desafio. O desafio não está lá fora, o desafio está aqui, né, dentro da gente. É entender o que é ali limite e qual que é o nosso potencial e ir à frente, né? E isso está muito conectado, né, com o movimento que vocês estão fazendo aí bem forte, do amor, né, de agregar. Então, eu entendo que para que a gente passe, né, para uma dimensão mais elevada, né, que a gente cresça junto, a nossa mente coletiva ela tem que modificar, né? É o único caminho que tem, né? E os Vedas falam muito a respeito disso, né? Nos ensinam muito a respeito disso. A Ayurveda fala, né? Você tem três formas, né, do Ayurveda, do estado mental, né? Tamásico, que está mais em volta da ignorância, né? Que tem o seu lado positivo também, porque a gente também tem o relaxamento, né, que vem de tamas. Mas esse relaxamento, ele é sobre o olhar sátvico, né, da mente iluminada. Então, de você entender isso, ele é mais sutil, né? Assim como é Rajas, que nós deveríamos sim nos conectar com a nossa maior qualidade, porque todos nós viemos aqui trazer algo muito específico, né? Então, eu vim trilhar isso e a cada momento que eu dou passos em direção a esse meu objetivo, né, o meu dharma aqui, mais eu me libero. Então é isso que você falou, né? Quanto mais a gente se dá aula, mais a gente se libera também, né? uhum. E isso eu agradeço todo final de aula, eu falo gratidão porque vocês estão aqui e é possível que essa aula se realize, porque senão eu não consigo fazer o meu caminho, né? Então, cada um que está ali tem uma importância para mim incrível na minha vida, né? Eu já tenho essa consciência. Então, você ir para esse lugar, né, Ju, onde você dá um passo atrás, né? Olha para dentro de você e fala, pô, eu preciso é me libertar dessas questões, né? Ah, porque minha família, porque o meu trabalho, porque é tudo como que você está digerindo tudo isso. Não é tua família, teu trabalho. Não é nada disso, né? Porque os mestres nos ensinam que a evolução, né, a mente sátrica e iluminada, ela pode estar no meio do caos, mas ela estará em paz, né? Então, esse eu acho que é o movimento do momento. Só que Movimento as do pessoas estão movimento. se desesperando, né, Ju? Estão ficando doentes, muito doentes, porque essa energia, ela tá vindo. A gente não Uhum. tem como parar ela. Não tem como parar, né? É. Para o próximo ano será bastante intenso. Não vai ser fácil. E no próximo ano
né? Nós temos aqui uma rede gigantesca de terapeutas, né? De professores e tudo, mas será muito intenso, porque você vai ter você vai ser colocado à prova. É. Eu vejo, não sei se você percebe, Paty, a gente está até saindo um pouco do tema, mas está dentro do tema, não tem jeito. Não, tá dentro, tá Não sei se dentro. você percebe que está todo mundo sendo, vamos dizer assim, pressionado na direção daquilo que é o mais difícil, né, para a pessoa. Eu vejo Uhum. muito assim, as pessoas chegando para mim, né, no yoga, falando, nossa, eu tenho que lidar com essa situação. Ou seja, é a situação que é a mais complicada que a pessoa, da vida da pessoa, a situação que ela mais tinha medo de lidar. Não é? Exatamente. Parece que assim é um momento, você vai ter que lidar com isso, vai ter que ser agora, ou você vai resolver, Uhum. né? Ou a coisa vai ficar pior para você. É, Então eu vejo assim, né? Dentro do yoga mesmo a gente fala, nós temos alguns obstáculos, né? Mentais. E a gente é pego, né? Por vários obstáculos. E um desses obstáculos também é a doença, né? E a gente vê que as pessoas sim, estão adoecendo assim seriamente, de depressão, de crise de ansiedade, né? E sem sim, muito norte, assim, sem saber para onde ir. Eu vejo é, muito isso, a maioria resolvendo, não que seja errado, acho que tem mesmo, se tiver que tomar medicamento, tem que ir para o medicamento, né? Mas a sim. maioria se jogando na medicina tradicional e esquecendo dessa reorganização da própria mente, das Uhum. emoções, do cuidado com o corpo, do autocuidado, né? Que é toda Sim, essa proposta de autoconhecimento do yoga, do Ayurveda. Então, eu acho que se faz muito sim, necessário, né? sim, Essa reflexão em relação àquilo que a gente está vivendo mesmo. sim. É, nesses anos todos, assim, Ju, e agora é claro que nos últimos anos foi muito intenso, né? Porque eu percebo que os véus caindo, né? O véu cai e aí a própria pessoa se depara com as suas questões, então não tem para onde fugir, porque está todo mundo vendo, o mundo está vendo, ela está vendo, não tem mais para onde fugir, né? E tá todo mundo se vendo. Quem realmente é aquilo que veio aqui transbordar para o mundo e doar para o mundo, né? De coração mesmo aberto, eu vejo que está indo, está fluindo. Quem está nesse fluxo está fluindo. E quem ainda está naquele limite, né, ainda está ainda sem entender as suas questões, ainda está apontando para fora, está ficando muito doente, Uhum. porque essa energia ela está vindo muito forte, né? E esse desvendar dos véus está lá nos Vedas, né? Para Uhum. quem quiser ler, está lá escrito que isso ia acontecer. A primeira vez que eu ouvi falar, né, desse momento foi com uma mestre minha que eu tive quando eu tinha 23 anos, mais ou menos. E depois, em 2011, com o David Frawley, que veio dar uma palestra em São Paulo, né? Eu organizei para ele. E aí todo mundo perguntando, ai, como é que vai ser 2012? 2012 vai acabar o mundo. Fala para nós, David, porque ele é um mestre, né? Ele não é um professor. Ele tem conhecimento de todas as ciências, das 5 ciências. Ele domina as 5 ciências, né? E ele é um super astrólogo védico, então. E ele falou: não se preocupem com 2012. Na verdade, 2012 é o início de um momento que vai ter o seu ápice a partir de 2020. 2020 vai ser um ano difícil, mas vai ser só o início, né? Então, eu acho, Ju, que o Covid foi algo para nós, assim, né? Na visão dos Vedas, né? Uma grande oportunidade. Que a gente foi, né, enviado para casa, fica em casa, pensa na sua vida, reflete o que que você vai fazer, o que que você não vai fazer. E muita gente fez transição durante esse período, né? Eu tenho alunas que se transformaram em professoras, terapeutas nesse momento, Uhum. né? É. Impressionante. Eu Foram também. trabalhando, foram estudando, trabalhando, atuando Aham. durante o próprio processo, porque entenderam o que estava acontecendo, né? É. Conseguiram captar, tipo,
não é mais aquilo. Aquilo acabou. O que foi até 2019 acabou, né? É, Então, e agora vai ser mais. Porque agora é realmente, eu acho que vai chegar o momento do trazer, né? Ou você traz realmente aquilo que você veio expressar aqui, ou você vai ficar doente, ou você, não sei, vai para outro caminho, né? Mas eu acho que é a energia do universo que está fazendo essa grande transição e que é magnífico a gente estar aqui nesse momento, né? uhum, Que as pessoas é, falam, ah, é difícil, difícil, mas é também uma grande oportunidade para os nossos espíritos, né? tudo uma questão de olhar, né? Que eu acho que é bem o que a vida de yoga ensina. Você tem a opção de enxergar aquilo que você tem no momento como uma grande bênção ou como uma coisa muito terrível, né? Sim, Porque no momento que é um momento difícil, é onde você vai se tornar muito criativo para mudar e se transformar e tudo mais, né? E aí, se você ficar olhando tudo como uma coisa muito complicada, você demonstra aí um tipo de mente que tem, né? Até a gente é, vê isso dentro dessa visão do Ayurveda, né? É os desequilíbrios que nós temos, né? E o Ayurveda serve exatamente para isso. Eu sim, identifico ali que eu tenho uma mente mais pessimista. Tô falando aqui de curiosa, né? sim. Aí eu tenho uma tendência, não é isso? Uma inclinação que É, é. pelo Ayurveda, as pessoas até, eu até, quando as meninas começam a estudar, né, meninas e meninos, né, porque agora tem meninos também entrando, eles começam, ah, qual é meu dosha? Como é que eu descubro o meu dosha? Eu quero saber meu dosha, né? E aí eu falo, gente, mas o dosha não é uma coisa assim, né? Pô, você bota numa caixinha, daí eu sou isso aqui, daí eu vou comer isso aqui, eu vou fazer assim, eu vou me comportar assim, porque isso é Ayurveda. Não é isso. Isso é muito limitado, né? Então, eu acho que tem um tema que é muito mais abrangente, né? Que ele fala sobre a nossa natureza, que é a nossa Prakriti, né? Ou Prakruti também, porque tem na Índia, nós temos várias escolas, né? No sul, no norte, todo mundo às vezes acha assim que a Ayurveda é uma coisa só. Não, mas lá tem várias vertentes, né? E as escolas fazem traduções, tem autores diferentes, apesar de vir, sim, né, dos manuscritos, do Charaka Samhita, do Sushruta, mas tem essas escolas que fazem essas diferenças. E nós temos uma Vikriti. Essa Vikriti, né? E isso, Ju, eu percebi ao longo de muitos anos, porque eu acabei me especializando, que é uma coisa que eu amo, né? E que eu mais dou aula, é na parte clínica. Então, isso eu estudo muito, eu escuto vários professores falando sobre todos os processos clínicos, né? Então, quando uma pessoa tem uma natureza XYZ, né? Então eu tenho uma natureza pita, mas eu também tenho muito cafa. Então eu sou os dois, né? Muito forte. Eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho um percentual X lá que forma a Patrícia, né? E que de repente ajuda. Tem também pita cafa, mas são percentuais diferentes. Essa é a natureza. E a Vikriti é aquela tendência onde você vai para o desequilíbrio. Só que a Vikriti, da mesma forma que a gente estava falando sobre as oportunidades, é como se fosse aquele dosha que vem te dar o alerta, que você está saindo da sua trilha, que você não está na sua conexão, que você não está no caminho do teu Dharma, né? E aí se desenvolve então a Samprapti, que é a formação da doença, e que tem 6 estágios, né? E ela vai te dando o estágio 1, né? Vai te dando o primeiro alerta, que é um transbordamento ou uma deficiência de um dosha no teu corpo, porque nós temos todos os doshas. Todo mundo tem todos os doshas, né?
Então, o mais importante aí é você entender essa sua natureza, essa sua qualidade, né? E conversar com essa Vikriti também, porque ela tem muito para te dizer, né? Então, eu percebo assim, né? Eu sou muito pita cafa, mas a minha Vikriti é cafa, total, sempre foi, né? E quando o meu cafa desequilibra, né? É como se ele falasse, olha, você não está prestando atenção em você. Olha, você está usando muito o teu pita, porque o pita, ele é, né? Ele quer o mundo, ele se interessa por tudo, ele quer realizar tudo, né? Ele quer controlar tudo, né? O Pita tem essa característica, né? E aí, quando eu vou muito com esse movimento, o meu Kapha desequilibra. Então, é ele que me dá o alerta que eu não estou no caminho certo, Uhum. né? É um mecanismo que Deus criou, né? Tão perfeito, só que a gente precisa observar isso, né, Ju? E por isso Uhum. o Ayurveda é a medicina da observação, da autoobservação. Não tem como você usar o Ayurveda sem fazer esse processo de autoobservação. Porque senão, Ju, vai virar mais um conhecimento enlatado, entendeu? Uhum. Um encapsulado, né? É. Muitas pessoas falam, porque eu tenho os grupos, né, das alunas, e às vezes elas falam lá, né, é, o meu né de gaúcha aqui. Aí elas falam assim, gente, tô com dor de garganta, tô com dor de cabeça, tô não sei o que é bom para isso? Eu falo, ó o diagnóstico, que deu o diagnóstico. Não é só isso, porque senão a gente fica muito naquela visão limitada de antes. Eu tenho um sintoma e eu quero resolver ele rápido, né? Aí a professora dá bronca lá no grupo, Isso. né? E fala: cadê o diagnóstico? Como assim é bom para isso? Você não sabe o que tem por trás dessa pessoa. É. Quer pedir algo? Quer pedir uma indicação? Fala lá no grupo: gente, o meu diagnóstico é esse. Vocês querem sugerir alguma coisa? Porque elas conversam muito, trocam, se encontram, né? Sugere, formou uma egrégora muito bonita. Mas eu cobro muito esse lado, porque a gente tem que ampliar a nossa visão. A gente tem que sair desse lugar confortável, né? De um mais Uhum. um é dois. A vida tem uma variável, a vida ela é pleno movimento, né? O universo está em movimento constante e evolução constante. Então, a gente precisa entender o nosso organismo, as fases da nossa vida, onde que a gente está vivendo, com quem que a gente está convivendo, como que a gente está em determinado dia, né? Se você passou por uma situação complicada, se você gerou uma acidez no teu organismo. Isso é muito mais importante do que você saber o seu dosha, né? Mas você entender como que os doshas estão em você, né? Então, eu acho que esse é o presente, sabe, Joas? É como na prática do yoga, né? Quando a gente Uhum. pratica yoga, cada asana, eles nos mostra muito dos nossos limites, né? É. Então, aquilo ali vem para a mente e a mente às vezes reage, daí você respira e vai, encontra e fala, não, é aqui, tá tudo bem. Vamos lá, solta, libera, né? O yoga também é magnífico, né? Porque através do nosso corpo a gente também vai se liberando dessas questões. É. Então, eu faço muito dessas reflexões com as meninas, sabe? Olha, não é isso, não fica limitado nessa coisinha de, eu sempre tenho um processo aqui no meu fígado, sempre tá ali. Poxa, o que que teu fígado, quem é o fígado nesse universo, né? O É. fígado é o nosso diretor, eu Mas falo sempre, né? É o nosso diretor do nosso organismo. Então,
Por que que ele está reclamando? Tem coisas que não estão funcionando bem. Tem Uhum. coisas que não estão sendo bem nutridas, né? Tá bagunçado, a casa tá bagunçada. Então vamos organizar isso, né? Então essas reflexões são muito bacanas, assim, que o Ayurveda vai nos ensinando, né? Até você comentou isso, né? A pessoa quer um diagnóstico. A mesma coisa acontece no yoga. A pessoa chega no yoga, ela quer saber por que que ela não consegue fazer tal postura. Onde está o meu problema? Uhum, Professora, me ajude. Eu quero uhum. alongar tal coisa, eu quero fortalecer tal coisa. E com essa visão mais limitada de que tem toda uma mudança de comportamento, né? Sim, Que vai promover um corpo flexível, que vai promover, ou até se não tiver um corpo flexível como deseja, que vai promover uma atitude saudável de relacionamento consigo mesmo, de sim. aceitação da limitação do corpo, de entendimento da própria natureza, né? Eu acho que é nisso que o Ayurveda e o Yoga conversam de forma tão bonita, né? Essa Com visão da certeza. compreensão da natureza, né? Como nós somos constituídos, aquilo que é natural, as nossas inclinações e tendências que são naturais e que como ser humano tem que ser aceitável, compreendida e acolhida, né? Sim, E que quanto mais a gente conhece disso, da nossa natureza, do nosso relacionamento com todo o resto, né? Que também é natureza, mais a gente sim, se coloca em paz, né? sim, sim. E que é isso, né? E Tem essa um, autoobservação mesmo, né? Essa constante tem autoobservação. um exemplo disso, Ju, porque a pessoa que ela tem uma Prakriti Vata, né? Ela tem aqui um objetivo, ela tem aqui uma função, né? E ela veio trazer isso para todo mundo, para todos nós que estamos aqui junto, né, nesse momento, que é a canalização, é trazer as grandes tendências universais, né? Trazer as ideias, é captar isso. E tem alguns paradigmas, né, que a nossa sociedade nos impôs, né? E uma delas é a questão do sono, né? A gente precisa ter um sono restaurador, né? Dentro do Ayurveda, a gente sabe que o horário das 22 horas, às 2 horas da manhã, ele é fundamental, né? Porque é quando acontece, é um horário pita, é quando o pita, que está vibrando no universo, ele faz todo o nosso processamento bioquímico, energético, hormonal, né? É como se ele fizesse um download de tudo que você viveu naquele dia. Se esse download for feito de forma efetiva, né? Se você estiver bem, se você não tiver levado nenhum problema para a cama, né? Se você tiver assim tranquila, né? Aquilo ali vai ser ótimo e no outro dia você vai ter bastante energia vital para ter um dia dinâmico, né? E você preserva também a tua energia vital para toda a sua vida. Só que depois das 2 da manhã entra um horário vata. Aí os vatas acordam, principalmente os vatas, né? Eles acordam. Eles falam, ai, porque eu sofro de insônia, porque eu queria estar dormindo e tal. Eu falei, você já experimentou sentar na cama e meditar e ficar em silêncio? Levanta, faz um chazinho, né? Tem tantos chás, tantas ervas legais. Faz um chazinho, toma um chazinho, senta na cama e faz uma meditação, fica em silêncio, se conecta com o teu coração. Espera, porque talvez o universo esteja querendo falar contigo. E isso os orientais nos ensinam. Na Índia, né, Ju? Nos ashrams, você acorda, né, 2, 3 horas da manhã para meditar. Escuro, né? Exatamente. Então, vamos, vamos refletir, né? Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso porque esse é um horário de canalização. E o Vata, ele é pura criação, né? Eu tenho várias alunas Vata aqui que eu falo, gente, você é uma fábrica de ideia. Meu Deus do céu, nunca vi uma pessoa ter tanta ideia.
que coisa maravilhosa e abundante que você veio trazer para o mundo. É isso que você tem que fazer. É trazer ideias, né? O Pita já tem mais essa função da realização, né? De colocar, de materializar a coisa, né? De fazer, é energia, é cinética, né? Ele está sempre realizando. Depois que ele realiza, ele também já fala, agora eu já realizei, agora eu quero outra coisa para fazer, né? Quero fazer outro projeto, outro projeto, outro projeto. E aí entra os Kafas, né? Que são os mantenedores, né? Assim como é Brahman, o criador, Vishnu, o mantenedor, né? E Shiva, que também depois encerra esse ciclo, né? Então, essas observações eu acho que são um grande presente, né? Que o Ayurveda nos traz. E eu acredito muito nisso, que a partir dessas reflexões é que a gente se aprofunda, né, nesse conhecimento. Então, esse conhecimento ajuda um terapeuta a também trazer mais consciência, né? Assim como o yoga também ajuda a trazer mais consciência. E é esse o caminho, não tem outro caminho para que a gente possa ir, né, para uma ascendência em espiral, né, Ju? Porque, É, isso. né, que não seja abrupto, né? Mas que a gente possa, em espiral, um se dar a mão e ir puxando o outro e trazendo o outro e mostrando, espelhando, né? Sim. E, e fazer essa transição da melhor forma possível. É. Então, eu acho que essa é muito a minha qualidade, Ju. Assim, eu acho que eu trago muito isso, sabe? Isso permeia todas as minhas aulas, assim, essas reflexões, assim, a gente vai estudando, né, sobre o conteúdo, aprofunda, mas todas as aulas têm reflexão, e por isso eu faço questão de dar de novo, de novo, de novo, falo sobre o mesmo assunto, e aí eu me surpreendo, porque elas falam assim, é o mesmo assunto, mas você fala de mais coisas, e é diferente, porque você traz outras metáforas, né? Então, elas assistem 2, 3, 4 vezes Uhum. o curso de novo, na outra turma, na outra turma, na outra turma. É. E mesmo no presencial, né, que tem um módulo, são 5 módulos esse curso de formação, no presencial também, elas vêm de novo, elas vêm de novo, né? Então, tem pessoas da turma 3, 4, 5, tem a da turma atual, da 8, que estão lá de novo. Ah, não, quero ir lá, quero compartilhar. E está sendo interessante essa egrégora, porque agora, mais do que nunca, elas perceberam, elas falam, poxa, eu preciso disso também para minha caminhada. Eu preciso também, porque esse momento também está sendo desafiador para mim, né? E aí elas também vão lá se cuidar, porque todas recebem a massagem. Porque Uhum. não tem como você aprender se você não experiencia em si, né? É. Então, elas estão fazendo, elas estão se reunindo em outros grupos, né? Se encontram. E eu acho muito bacana e super apoio. Falo, poxa, se encontrem, se cuidem, vocês não podem se perder desse caminho, né? Ó, uma das alunas aqui dizendo, eu vou fazer de novo. Ela vai agora no final do mês lá em São Paulo. Ela já É. veio aqui em Teresópolis, fizemos uma imersão e agora vai de novo. Isso, Pati, qual é a data que você vai estar aqui em São Paulo? Me lembra, é Então, 27? é no último final de semana Vinte e de sete e 28, então, de 27 e agosto. 28, É mas isso, vinte e né? quatro, 25 e 26 eu estarei também, né, no Mani Amor, fazendo Isso, atendimentos. atendimento. Então, assim, sempre tem muita Isso. gente que me pergunta sobre terapeuta ayurvédico, com quem eu fiz tratamento, porque na verdade eu fiz, mas eu não fiz aqui, eu fiz na Índia, né? Sim, sim. Então, e foi, nossa, foi um processo lindo, maravilhoso, incrível, intenso. E além de tudo, eu tive a grande sorte, né, de estar de fazer o tratamento à tarde e no período da manhã estar estudando com Swami Dayananda. Então, eu estudava Vedanta de manhã
ia para o tratamento à tarde. Então foi uma transformação assim. Eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, não quero nada do mesmo jeito. Tudo Sim, sim. mudou tudo, assim. Então eu sempre falo dessa transformação, né? Desse tratamento físico, emocional, tudo isso, assim, para minha vida foi muito intenso, muito lindo. E aí as pessoas me perguntam, ai, com quem eu faço? Então, gente, tem aí a oportunidade de passar com a Patrícia, Uhum. 24, 25 e 26 de agosto. Isso, a agenda já está aberta. Tem a agenda aberta. Pode fazer agendamento lá no Mani Amor, ou pode fazer comigo também. Isso. Então, ela vai estar em São Paulo, lá no Mani Amor, em Moema. Agenda o seu horário. E se você tem interesse em conhecer essa formação linda, que eu já estou aqui toda desejosa de fazer também. Só que eu já estou aqui com a cabeça fervendo, porque eu sei que no dia 27 e 28 eu tenho turma. Eu quero É, estar lá mas, fazendo. Lu, olha, você é um exemplo disso, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas espera aí, 27 e 28 é o presencial, né? Então, assim, o que que acontece muito, né? As pessoas olham o calendário, agora segunda-feira, dia 8 de agosto, vai começar uma turma nova. Essa turma nova, ela vai começar as aulas, desde o introdutório, da estrutura básica do Ayurveda. Então, vão ser 4 módulos, né, que vão acontecer no mês de agosto e setembro. São várias aulas, são 2 aulas na semana, segunda e quinta, as aulas ficam todas gravadas numa plataforma e elas têm um login e uma senha, elas entram lá e elas vão administrando as aulas delas se elas não puderam assistir online. Mas os presenciais em São Paulo tem 5 vezes por ano, né? E que agora eu vou realizar eles no Mani Amor. Então, a aluna pode entrar em qualquer um. Ah, Paty, eu não posso nesse, posso entrar no próximo? Pode. Então, sempre nos grupos de alunas, elas vão receber essas datas. Legal. E aí eu abro a data e elas começam a fazer reserva. Ah, eu quero entrar nesse, eu vou fazer de novo. Ou eu vou, é a minha primeira vez, eu não vou fazer na minha turma, posso fazer na turma seguinte, eu só quero fazer o online agora, posso fazer o presencial ano que vem? Pode. Pode assistir as aulas online das turmas futuras também. Então, é um núcleo, né, de alunas e que elas vão trocando informação e vão entrando nas turmas e vão se conhecendo. E depois desse curso, eu criei uma comunidade, mas essa comunidade ela é restrita. Ela é somente para as minhas alunas, que elas podem entrar só depois que elas passaram por esse primeiro processo, né? Essa comunidade acontece online, ela vai começar o ano que vem com alguns eventos também presenciais, né? Algumas aulas presenciais. E essa comunidade, depois de 30 meses de estudo, aí sim elas vão receber uma formação de terapeuta Ayurveda, que daí vai formar 400 horas, né? Tá. E essa comunidade, eu não quis lançar esse curso como, é um curso de terapeuta Ayurveda, né? Ele tem começo, meio e fim. Não. Essa comunidade, ela vai continuar. Então, a ideia é que nessa comunidade eu sempre traga trabalhos científicos para discussão, para reflexão, né? Para ver tendências do que estão acontecendo no mundo. Então, isso está sendo muito bacana. Então, tem várias alunas que já ingressaram, né, na comunidade, e ali a gente se encontra uma vez por semana para conversar sobre alguma temática, né, dentro do mundo do Ayurveda, e que elas também estão sempre em contato e trazendo mais informações para o conhecimento delas para trabalhar com as pessoas, né? E para elas mesmo, né? Então, está sendo muito bacana, assim. Que legal, Paty. Então, galera, se você sentiu aí o chamado para estar nessa formação com a Paty, você pode entrar em contato, se viu como que é a formação, tem parte online, tá? É bem flexível, já fiquei mais animada agora, que eu já vi que eu vou poder ingressar então nessa formação. E é isso, galera.
Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que bastante gente entrando. Tem alunas suas aqui, viu, Paty? Tem Falando que você é bastante. maravilhosa. A primeira que eu vi aqui foi a Carmen, né? Que foi a quem me Sim, apresentou você. sim, sim, sim. Muito Muito legal. bacana. Ela me mandou um recado assim: ai, olha, eu queria saber sobre sala, sobre isso, sobre aquilo. Ai, que presente, né? E manda, aparece Sim. você. É, Presentão. foi uma ótima conexão. Foi uma linda conexão. E eu tava muito, olha que coisa, como que o universo conspira, né? Eu tava muito falando, acho que eu vou fazer uma formação de Ayurveda. Porque Sim. aqui no Guarujá, que é onde eu moro, eu abri um espaço que chama Casa Prana. Vai fazer um ano agora em Uhum. setembro. É aquelas coisas da vida, né? Quando eu me mudei pra cá, eu falei, nunca vou ter escola no Guarujá. Passaram esses 7 anos, a escola caiu na minha cabeça, assim. Foi um momento que eu tive que abrir uma escola. Aí, abri a escola, não vou trabalhar só com yoga. Só que eu sou Sim, massoterapeuta, né? sim. E aí, num momento eu fiz assim, nossa, faz tanto tempo que eu não atendo, eu acho que eu vou abrir uma agenda de atendimento. Abri a agenda de atendimento. E aí eu comecei mais a atender do que dar aula. Voltei para aquela coisa da massoterapia. E aí de novo veio para mim, falei, nossa, a única coisa que eu não estudei foi o Ayurveda, né? Eu estudei Shiatsu, eu estudei tantas coisas. Falei, por que eu não Uhum. estudei Ayurveda? Aí eu comecei a pensar, acho que eu vou estudar. E aí aparece você. Tá vendo? É assim que as coisas são, né? É, A gente projeta e acaba acontecendo, né? exatamente. Ai, Paty é maravilhosa, melhor professora. Ninguém quer nem fazer pergunta. Você é boa mesmo, né? Você já ensinou tudo para os seus alunos, ó. Ninguém quer nem Ah, perguntar nada. é, é uma boa troca. Não, e a formação da comunidade, assim, né? Hoje a comunidade já está com um número bem bacana de alunas, e a gente está estudando e trocando informação, já mais profundo, né, no conhecimento da Ayurveda. E para mim é uma prova, né, Ju, de que, tipo, é esse mesmo meu caminho, né? E incrível, assim, né? Porque quando eu trabalhava como terapeuta, eu falo, nossa, é isso, é isso, é isso. E aí chegou um movimento que eu falava assim, poxa, mas é só isso? Eu acho que eu não, parece que eu tô com uma sensação que eu não vou conseguir alcançar o mundo. E aí foi muito incrível, porque o universo, antes da pandemia, eu estava abrindo um espaço quando a pandemia começou, né? Porque a minha agenda estava assim, eu tinha vaga para, olha, só tenho vaga para daqui a 60 dias. Porque o que que acontecia? Os clientes entravam, né, fechavam um tratamento e iam toda semana. Então eu tinha um limite de horários. Eu conseguia atender quantas pessoas? 25 era o meu limite na semana, né? E aí tinha que vagar, tinha que dar umas entradas na agenda para eu conseguir encaixar. E aquilo começou a me, sabe, me dar uma certa angústia, né? E aí vinha isso sempre na minha mente, poxa, você não vai dar conta, você não vai dar conta de fazer isso, né? E não, você não vai resolver todo mundo que tem, né? E foi angustiante para mim. Mas foi exatamente no momento que o universo me pedia a transição. Então, hoje, eu estou muito feliz, assim, porque eu vejo as alunas se desenvolvendo e implantando e trazendo as coisas. Então, elas me ligam e falam, Paty, atendi uma pessoa, nossa, agora ela está super bem e tal. Eu falo, caramba, eu multipliquei, né? Então, agora eu consigo atender 10 mil, mas não é através do meu físico, mas através do coração dessas pessoas que estão tocando outras pessoas, né? Então, assim, isso é realmente transbordar, né? E agora eu encontrei um outro sentimento, né? Que é um sentimento, assim, de muita felicidade. Então, eu apoio muito elas. Gostaria de estar presente com cada uma delas em todos os processos, né? E mas assim, eu vou acompanhando, né, o trabalho assim e tá muito lindo de ver. Então,
não tem presente melhor, né? Não tem. Ai, que lindo, Paty. A Celi perguntou qual é a dica para quem quer iniciar no yoga em casa. Tem como fazer isso de forma eficiente ou é importante procurar uma escola e professor? Essa tradição, ela exige que você tenha um relacionamento com o professor. Isso é muito importante. Tanto que é o que a Patrícia está falando aqui, ela tem uma comunidade, ela tem uma responsabilidade com os alunos, mesmo que já se formaram. Por quê? Esse relacionamento é o que mostra uma vida de yoga. Esse relacionamento é que mostra que a Patrícia vive aquilo que ela ensina. Entende? Então, ela vive constantemente esse ensino do Ayurveda. O seu relacionamento com o professor vai mostrar se o professor realmente é um yogi ou se ele veste uma máscara durante uma hora para ser um professor. Entende? Porque falar mansa é fácil. Agora, viver a vida de yoga que é complicado. Então, é Sim, necessário um professor. Dá para fazer em casa? Dá. Tem bons professores online também. Uma coisa você tem que ter afinidade com o ensino. Você tem que ter afinidade com o jeito que o professor ensina, né? E de preferência que ele seja muito bem recomendado e que mesmo que você esteja online com ele, que você faça um esforço para estar perto dele de vez em quando e saber se sim, realmente ele é aquilo que ele diz ser. Isso é muito importante, tá sim, bom? sim. Todos os professores, né, Ju? Todos os professores, todos. A gente vive uma era, né, como a gente estava falando, que é uma era de onde todo mundo se mostra, né? Agora tá todo mundo se Sim. mostrando. Então, não sei se vocês percebem o número de pessoas, de denúncias que tem, né, de professores de yoga que são assediadores, de Uhum. falsos gurus, de falsos mestres. E assim, é muito fácil você se deixar levar por uma palavra bonita, né? Por Sim, uma roupa, por uma veste que te traz uma barba, o que quer que seja, né? Mas o sim, que que vai mostrar aquilo que é real? É essa convivência, né? O sim. relacionamento é uma coisa muito importante para a sua maturidade, né? Então, estar em contato com um professor é incrível. É outra É. coisa. Eu acho que aquele professor que transforma a sua vida, né, e que te liberta, e que te traz clareza, né, sobre vários aspectos, eu acho que ali está um caminho muito. E eu acho que tem a coisa da humildade também, né, Ju? Uhum. Então, isso eu trago muito para as meninas e eu trago as minhas questões também, sabe? Eu falo, olha, eu estou passando por isso. Não é porque eu sou professora Ayurveda, né? Agora eu estou com 52 anos, estou passando o processo da menopausa, que é uma loucura, né? Vou fazer meus exames de hormônio amanhã. Então, é uma loucura. E aí o meu CAFA desequilibrou, né? Eu inchei, tive vários sangramentos, e daí fui estudar mais ainda, entender mais isso. Só que assim, tem que deixar o corpo também fazer o processo dele. E daí você vai achando o lugar de ajuste e se permitir para que essas mudanças dos ciclos da vida aconteçam. Então, eu falo muito abertamente para elas, né? Olha, eu estou passando por isso, eu tive uma situação assim, né? Eu senti dessa forma, isso me fez muito bem. Eu dou muito os meus exemplos das minhas experiências também, né? Porque às Uhum. vezes os professores se colocam num pedestal que não é humano, Ju, É. não é humano, Uhum. né? Não, olha, eu sou o cara que entendo tudo e sei de tudo. Esse já é o próprio desequilíbrio daquela Uhum. pessoa, né? Eu sou o único, né? Eu sou o único que tenho é, essa certificação, esse. A gente sabe que não é isso, né? Uhum. Então, um dos professores que mais me ensinou sobre essa humildade foi o Vasant Lad, né?
indiano, e ele fala, para que você seja um bom terapeuta, a Ayurveda, você não pode de imediato falar, ah, isso é isso, isso, isso e acabou. Né? Ele pode, né? Porque ele é um cara que já, né, trilhou uma história inigualável. Mas nós, né, e eu me encaixo nisso mesmo tendo todo esse tempo de estudo na Ayurveda, a gente precisa observar, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter entrega, né? E permitir que a gente também tenha uma condução e uma orientação para analisar aquele outro ser que está ali na nossa frente, né? Com muito cuidado e dar tempo ao tempo. Porque às vezes as pessoas são muito impulsivas, estão muito nos sentidos, já querem um diagnóstico. Ai, tá aqui o diagnóstico. Não, calma. A nossa vida, ela está em movimento. O desequilíbrio também faz um movimento. E você tem que fazer esse movimento ir para trás, voltar para a raiz. Então, às vezes, a causa daquela doença, ela demora um pouquinho mais para ela te mostrar e dizer quem ela é. Porque aquela pessoa que está ali desequilibrada na tua frente, ela conseguiu elaborar tão bem aquele desequilíbrio, né, que virou um novelo de lã que você começa a puxar o fiozinho devagarinho, né? E aí você vai ajudando aquela pessoa com muito amor, com muito carinho e vai abrindo aquilo ali, né? E Uhum. ajudando na parte da mente. Então, acho que é um contexto geral, né? Às vezes é um pranayama, às vezes é uma prática de yoga, aí vem uma coisa, né? Recebe uma massagem. Então, é um desvendar, né, Ju? É um É. desvendar. Paty, tem mais uma pergunta aqui da Dre Costa. Ela está falando assim: o que nos faz ter certeza, ela até coloca entre a certeza que estamos no caminho do Dharma. Olha, eu tenho uma dica. É uma dica, né? Isso, uma certeza, a gente não tem certeza de nada, né? Ter certeza é ter certeza que nós não temos a certeza, mas tem uma coisa que eu acho que o nosso coração pulsa e é algo que nos arrepia. E eu tenho uma questão que às vezes as meninas falam assim, há 2 semanas atrás eu dei aula, né? Sábado, dei aula domingo de manhã, saí depois do meio-dia, atendi uma cliente, né? Que é uma cliente antiga minha, e às 7 horas da noite eu estava dando aula na comunidade, entende? E as meninas falam, gente, mas você não para! Eu falo, gente, mas está vibrando tanto aqui, é tanto amor por isso, né? E não é dinheiro, Ju, não é dinheiro, porque as meninas sabem o que eu cobro, a troca que eu faço, ela é muito acessível e justa, né? Então, é porque eu amo, é porque eu vibro e é porque me arrepia cada aula que eu dou, cada pessoa que eu atendo. Então, isso é estar no Dharma, né? Quando você levanta todos os dias e você pode estar todos os dias envolvido com aquela temática, com aquele conceito, né, de algo que você escolheu para a tua vida, mas aquilo não pesa. É só fluxo. Não tem estagnação, é só fluxo. Eu acho que esse é o lugar do Dharma, Uhum. né? É. Mas a gente precisa ter coragem também para viver ele, né? Porque eu costumo falar uma frase sempre para as alunas que onde está o nosso maior desafio, né? É onde está o nosso Dharma. Uhum. É onde está a nossa expressão da nossa qualidade. É exatamente ali, né? Então, eu, quando me falavam, não, você tem que dar aula sobre isso, você tem que falar sobre isso. Paty, fala para as pessoas o que você está falando aqui para mim.
você tem que falar público, você tem que dar aula, você tem que dar aula da forma que você faz, né? E eu falava não, era um medo. E essa é a questão da vida humana, né? Que a gente não acende, a gente não ilumina porque a gente tem medo, né? Então, no momento que eu comecei a fazer, que foi desafiador, né, gente? Não foi no início, né? As primeiras aulas, mas todas as aulas, desde a primeira, eu tive mensagens que era aquele meu caminho, que era para continuar por ali, né? Desde a primeira aula. Então, a cada passo que eu fui dando em direção ao Dharma, né, Ju? O Uhum. Dharma dá passos na sua direção e ele vai abrindo esse campo. Então, é esse lugar, é o lugar que te arrepia, é o lugar que é fluxo, né? É o lugar que é amor puro, não tem esforço, né? É você estar em paz com a sua escolha, né? Quando você está 100% Sim, assim tranquila, é isso que eu escolhi e eu estou em paz com isso, né? sim, sim, Eu estou muito bem com com isso. certeza. O Dharma é uma coisa muito linda, né? É, E aí, é. eu acho que a dúvida maior, que eu vejo também os alunos muito me perguntando sobre isso, né? Qual é o meu Dharma, professora? Eu não sei qual é o meu Dharma. Eu sempre digo, provavelmente você já está dentro dele. Você só não quer reconhecer. Porque, assim, É. tem toda uma ordem no universo que te puxa numa direção, né? Que te Uhum, arrasta. Que é o que a Paty está falando aqui. Eu não queria ser professora pelo medo ou por outras questões. Mas uhum. não tem jeito. Chega uma hora que é como se você fosse tragado para dentro daquela força, porque o universo vai dando um jeito de te colocar naquilo que é o seu papel neste mundo. Nada é Sim. por acaso. Então, às vezes a gente fica. Eu tenho uma dúvida muito grande: será que eu estou cumprindo o meu Dharma? Às vezes você só não está aceitando aquilo, achando que. Estão olhando para o resto e achando que o resto é muito melhor do que aquilo que você tem, É. né? Tem uma coisa também, Ju, que eu percebo que nós confundimos na nossa trajetória, né, em relação ao Dharma, porque Dharma, a gente está falando até, eu estou falando sobre ser professora, né? Eu estou professora cumprindo com o meu Dharma, mas o meu Dharma, né, que nesse processo todo meu de transformação, porque eu fui me transformando também, né? Eu escolhi dentro do meu Dharma apoiar pessoas, né, que querem expressar a sua verdade com liberdade. Uhum. Então, dando aula, eu estou oferecendo esse Dharma. Conversando com o vizinho, eu estou fazendo isso. Então, isso permeia toda a minha vida, né? Porque eu trago essa reflexão, porque isso está na minha natureza, né? Uhum. Então, quando eu me conectei com a minha natureza e falei, eu vou viver, mesmo que seja contra todo a sociedade, o sistema, eu vou viver aquilo que eu sou, né? E o que eu sou, eu quero expressar com liberdade. Eu tenho direito a essa liberdade de expressar quem eu sou. Então eu decidi que eu ia apoiar todas as pessoas que estivessem nesse caminho querendo fazer isso, né? Então o Dharma pode estar em muitos detalhes, né? É como a nutrição no Ayurveda. Dentro do Charaka Samhita não tem nenhum capítulo sobre nutrição. Mas como assim não tem? Se, né, o Ayurveda fala sobre que o Agni é uma das coisas mais importantes, o fogo digestivo, o processo digestivo, que loucura, o que você está falando? Não tem. Por quê? Porque a nutrição permeia todos os capítulos. Então não precisa de um capítulo único. E esse é um belo exemplo para o que é o nosso Dharma. O nosso Dharma permeia todas as áreas da nossa vida. É o que a gente é em expressão, né? Então, não é um cargo, não é uma posição, né? Eu escolhi fazer isso como professora, mas eu sou professora até, né? De repente, do jardineiro ali, eu trago para ele, poxa, mas você acha que é assim? Você já observou por esse lado?
olha o que a vida está nos trazendo, né? Talvez essa porta tenha fechado porque tem uma outra ali abrindo para você. Você já pensou nisso? Né? Então, proporcionar esse movimento é o meu Dharma, Uhum. né? Então, acho que a gente tem que achar essa parte sutil do Dharma. Que lindo, Pati. Todo mundo é exemplo para todo mundo, né? É verdade, é verdade. Você quer falar mais alguma coisa? As perguntas aqui, se foram, as pessoas estão falando, é uma troca de amor, alegria nos olhos, não tem Sim, cansaço, sim, é muito amor pelo que fazemos. sim. Só convidar, né, quem sentir aí o chamado no coração. Tem algumas alunas, às vezes, que têm, alunos, alunas, né, que têm dúvida, ai, será que eu faço o curso com você? Não sei. Eu falo, olha, eu não vou te falar isso, porque, né, como que eu vou decidir isso por você? Mas vai lá, faz a tua meditação, traz para o coração, e aí teu coração vai responder se esse é teu caminho ou não é, né? Então, se você sentiu o chamado aí pelo coração, será muito bem-vinda e abraçada, e as trocas serão intensas, isso eu prometo. Ai, que lindo, Paty. Adorei conversar com você, muito gostoso. Também, Ju, gratidão. Uma delícia essa conversa. Galera, boa noite. Obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Sim, Paty. gratidão. Obrigado Boa por ter aceito o noite. convite. Beijo, a gente se vê em breve, pessoalmente. Sim, com certeza, com certeza. No final Tá do bom, mês querida? estaremos juntos. Tá ótimo. Obrigada, Carmen, pela Gratidão, indicação maravilhosa. gratidão pela Beijo. presença de todos, né? Isso. Muito Beijo. bom. Até, Paty. Boa Beijo, noite, galera. beijo. Boa Boa noite. noite. Obrigada pela presença.